Hoje nós vamos entrevistar, prazer de ler o currículo dele aqui. Jornalista, por 15 anos trabalhou nessa profissão nos jornais A Tribuna de Petrópolis, O Globo e O Dia, bem como na revista Veja da Editora Abril. Foi coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade Estácio de Sá. Continua atuando como professor da disciplina Cultura Brasileira na mesma faculdade. É professor do curso de Comunicação Social no Centro Universitário Oswaldo Aranha, em Volta Redonda. E agora, também como escritor, lançou um livro, no dia 18 de julho desse ano, de 2009, A Francesa História do Brasil. Eu colocaria mais 4 itens, pelo menos, aqui nesse currículo. O primeiro seria o de desenhista. Essa pessoa aqui desenha muito bem, principalmente a mão livre. O segundo, de músico. Toca um cavaquinho como ninguém. O terceiro, de contador de anedota, e o quarto, meu amigo. Então, são os 4 itens que faltam aqui nesse currículo. Eduardo Oliveira. Eduardo, não consegui ler o livro todo ainda, até porque tem pouco tempo, dei-se uma folheada e consegui perceber que essa história toda começou no dia que você viajou para a França, e lá, então, me parece, pelo menos foi o que eu entendi, que você, admirando a arquitetura local, começou a perceber vamos dizer assim, a coincidência que existe entre a arquitetura de lá e a arquitetura brasileira daquele período do século XVII, século XVIII. E, por causa disso, te deu vontade de escrever um livro sobre a influência da França no Brasil, ou seja, a francesa história do Brasil. É verdade? É mais ou menos isso, né? Não já havia uma leitura prévia a respeito de história do Brasil, a respeito da presença francesa no Brasil, desde o tempo da colonização, mas estando lá a gente vê, com certeza, elementos no espaço público, a gente vê elementos na arquitetura das grandes cidades e das pequenas cidades, que tem muito a ver com a arquitetura que a gente encontra aqui, né? A gente vê locais, ou prédios, ou ruas, ou praças, caramba, isso parece com tal lugar no Rio, tal lugar em Petrópolis, já vi isso em algum lugar, e é surpreendente, né? Para quem vê isso pela primeira vez, a quantidade de imagens semelhantes construídas no Brasil em respeito aos padrões de lá. Isso aí foi um dos pontos, foi um dos caminhos que eu segui para construir o livro, não apenas esse, mas certamente foi de grande influência na hora de redigir, na hora de pesquisar essa constatação, porque isso é uma coisa, uma experiência empírica, né? Você está andando, viu, isso não te dá um objeto propriamente, mas quando você se lança a pesquisa, e essa pesquisa se aprofunda e te mostra muito além daquilo que você tinha achado, você passa a ter certeza de uma história bem curiosa, bem interessante. E essa influência na arquitetura foi apenas um dos caminhos que eu vi aí. Acho que é uma história que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais a fundo para entender um pouco mais do país e da gente mesmo, naturalmente, né? Claro. A gente pode até usar um termo francês, que quando você via essas construções lá, você estava tendo um déjà vu. Déjà vu. Quer dizer, poxa, já vi isso em algum lugar. Você vai ver o espaço público concebido no Brasil de maneira a ficar o mais fiel possível ao padrão estético de lá. Essa que foi a grande jogada, esse que foi o grande processo assim, curioso, pitoresco. A gente não sabia no Brasil, sei lá, no século XVIII ou XIX, no XIX, para ser mais acertado, o que é de bom gosto, o que é bonito, o que é elegante. A gente estava ali na sala de espera ainda há pouco, eu estava observando uma luminária que tem ali. A luminária tem umas flores, né? As flores saem, uma flor azul, vem a lâmpada no meio e tal. Aquilo é de bom gosto ou é de mau gosto? Não se sabia o que era de bom gosto. Então a resposta era a seguinte: é francês? É bom gosto. Então é de bom gosto. Né? Os brasileiros eles se recusavam a pensar num processo acrítico no qual não importa se é bonito ou se é feio. Em sendo francês, é bonito. A gente vai ter que assumir isso. Acabou. Não importa se a gente gosta ou não disso. Os franceses dizem que é bonito, dizem que essa estética é a mais adequada para eles. Se é para eles, é para nós. Essa era uma mentalidade, esse é um processo. Eu não diria propriamente que eu critico isso, mas eu tento descrever. Cada um chega à própria conclusão, né? Sim. Mas foi uma sociedade que se recusou a estabelecer seus próprios padrões estéticos. Se ficasse só no campo estético, estava
tudo bem, mas Sim. ainda foi bem mais além de era não encontrar as próprias soluções para a nossa sociedade em vários setores. O resultado é que a gente, bom ou mal, aí também é uma questão de opinião, é que a gente tem hoje no Brasil um acervo patrimonial de arquitetura e de urbanismo muito calcado nos padrões franceses, o que transforma cenários urbanos em cenários muito bonitos, muito bem acabados, etc. e tal. E se há algum porém a se colocar nesse processo, foi só essa submissão intelectual, essa submissão autoimposta dos brasileiros perante esses padrões. Né? Sim. O Eduardo fez um trabalho de pesquisa, não só sobre arquitetura, mas sobre toda a influência da cultura francesa no Brasil. A nossa conversa aqui, o nosso programa, evidentemente, envolve mais essa área de arquitetura. Um dos prédios que a gente pode dizer que é símbolo dessa época é o próprio Palácio de Cristal, não é verdade? Aqui, eu acho que ele é bem característico dessa época e da influência francesa no Brasil. Foi é um símbolo muito forte, porque não foi apenas uma influência, foi uma determinação direta de alguém vinculado ao Estado, no caso o Conde D. Ele encomendou o palácio na França, ele foi feito na França durante um período em que a Revolução Industrial determinava que as estruturas de ferro e vidro, tal como criadas em Londres em 1854 para a Feira Internacional, eram as mais modernas da época, eram um símbolo da modernidade da época. Então, é uma influência, a gente fala de influência francesa porque foi o Conde D que encomendou na França, mas isso foi apenas o palácio, na verdade, ele representa um processo bem maior, que era de construir em Petrópolis um espaço, um cenário progressista, um cenário evoluído, um cenário europeu. Né? Então, é por isso que Petrópolis ganha apelidos aí ao longo do tempo, como Versalhes brasileira, um pedaço da Europa no Brasil. Por quê? Porque era para se distanciar daquele modelo colonial português em vigor ainda no Rio. No Rio não dá mais, vamos ter que construir um espaço evoluído. A própria ideia de uma cidade de veraneio é uma ideia europeia, a partir da concepção de Versalhes, é um espaço eventualmente rústico, eventualmente campestre, próximo à capital, próximo do centro de poder, afinal de contas o Rio de Janeiro, a capital, não pode ficar muito longe. Então, em Portugal, você vai encontrar Sintra, né? Na Inglaterra tem o Windsor, na Itália tem o Lago de Garda, na Rússia, na Alemanha tem Potsdam. Enfim, você vai encontrar vários países na Europa que construíram essa ideia de palácio de veraneio. Aqui, Pedro I teve a mesma ideia, copiou essa ideia. Se o Rio de Janeiro, na independência do Brasil, era Nova Lisboa, que se fizesse a Nova Sintra, né? Mais tarde, quando Dom Pedro II assume, o francesismo das elites brasileiras era muito mais marcante. Então, se o Rio de Janeiro queria ser Paris, já não queria mais ser Lisboa, o Rio de Janeiro queria ser Paris, que se fizesse a Nova Versalhes. Quando o Conde D vai construir o palácio, ele está fazendo o quê? Ele está contribuindo para esse cenário que queria ser modelar. Eu costumo brincar, eu falo que é a sala de visitas do Brasil. Né? Aqui, a mão de obra escrava, que era uma coisa que envergonhava, e com razão, justificadamente, envergonhava tanto os brasileiros quando vinha visitante estrangeiro. A mão de obra escrava era notavelmente menor em número, em presença. As ruas eram planejadas, eram amplas, eram limpas, não havia esgoto a céu aberto, como havia no Rio. O espaço público tinha uma nova concepção. Então, o Palácio de Cristal é mais um elemento para esse espaço público de uma influência que vinha da França, não apenas para Petrópolis ou para o Palácio de Cristal, mas para todo um país. Temos que fazer um país moderno. Como é que a gente faz? Você sabe fazer? Nem eu. Então, a gente vai lá na França, pega os modelos deles, de preferência traz os arquitetos franceses para construírem esse espaço. Exato. No caso de Petrópolis, não foi um arquiteto francês que criou a cidade, como se sabe, mas foi um militar alemão, fortemente influenciado pelas técnicas de arquitetura da França. O próprio conceito de urbanismo era muito novo para aquele período. Ele foi pioneiro nesse sentido. Ele fez uma coisa sensacional. Major Keller teve uma ideia fantástica e fez um aproveitamento do espaço que lhe deram de maneira simplesmente brilhante. Mas na hora de isso para planejar o espaço urbano, na hora de construir o cenário, aí já não dependia apenas dele. Dependia dos barões, dos condes, de toda a aristocracia, de toda a oligarquia, de todo o aparato do Estado que vinha junto com o imperador. E esses sim construíram esse cenário maravilhoso que é Petrópolis, muito influenciado por esses padrões franceses. Né? Quando a gente fala em influência, pelo menos na história antiga, a gente sempre se reporta as invasões, as conquistas, a colonização. Quer dizer, toda vez que um povo conquistava outro povo, que fazia a colonização, como nós tivemos o caso de Portugal e Brasil, né? Como teve a Espanha com todo o restante da América Latina,
a influência cultural é muito grande, não só na arquitetura, como na vida, no dia a dia, na cultura, no folclore, tudo isso, né? Você tem uma influência muito grande do conquistador sobre o conquistado. A influência da França no Brasil não foi por esses meios. Nunca houve uma colonização francesa no Brasil, não é? Como Petrópolis, por exemplo, foi colonizada por alemães, uma parte também por italianos, mas francesa nunca teve. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Houve uma tentativa de conquista, aconteceram algumas invasões, etc., mas não chegaram a influenciar tanto assim como os outros povos e na antiguidade também. Que força tinha esse país, a França, para influenciar tanto outros países, como o Brasil, né, com a sua cultura, com a sua arquitetura, com as suas artes, com o seu folclore? Olha, é difícil responder isso, sabe? Os motivos que levaram a França a serem colocadas no lugar de nação idealizada, de sociedade idealizada, de sociedade a ser seguida, a gente pode encontrar vários elementos que contribuem para essa explicação, mas uma explicação propriamente é difícil. Existe uma fascinação, a gente vai encontrar no segundo reinado, a partir do segundo reinado, uma fascinação. Estou me referindo especificamente o período imperial, porque é no período imperial que o Brasil se estabelece como Estado soberano. Até 1822 ele era uma colônia e tal. A partir de 1822, quando ele se constitui num Estado independente, quando ele se constitui numa sociedade não mais portuguesa ou não mais vinculada a uma metrópole, agora nós somos um país, vamos construir esse país. Como é que a gente vai construir esse país? Você tem razão, a França já tinha estabelecido modismos, os modismos são muito notáveis, né? Modismos em várias cortes da Europa, até na própria Inglaterra, eles têm lá uma pinimba e tal, mas até na própria Inglaterra havia uma vinculação muito grande desses modismos franceses, dessa maneira de se portar em público, estabelecendo uma maneira de condução das elites, o que elas faziam, como elas construíam suas casas, como elas se portavam à mesa, o que elas liam, mas também na maneira de pensar, e essa que é a mais fundamental. Claro. O pensamento francês, no campo político, sobretudo, é notável. Os iluministas estabeleceram novas maneiras de pensar o poder, novas maneiras de pensar o Estado. A literatura francesa, a literatura de ficção ou não, a literatura artística, por assim dizer, criou novos padrões culturais também, né? Os heróis, os nomes, os lugares, os acontecimentos mexiam com o imaginário de países da Europa e do Brasil. O Brasil não via em Portugal um modelo a ser seguido. Portugal, durante muito tempo, viveu um obscurantismo religioso, um obscurantismo cultural. Portugal abriu mão, durante muitas décadas, abriu mão de um esforço pelo progresso, ao passo que outras nações europeias fizeram exatamente o contrário. A França, à frente disso tudo. Não se esqueça que o Brasil, na época da independência do Brasil, a gente estava vivendo um período onde Inglaterra e França praticamente polarizavam em termos de influência política ao redor do mundo, sendo a Inglaterra, evidentemente, o país preponderante. Mas nem mesmo derrotada, a França deixou de exercer o seu papel de protagonista de um processo de renovação social, ainda evocando aquele sentido, às vezes, romântico de uma revolução, da queda de um rei, ou do estabelecimento de novas maneiras de o poder se estabelecer perante uma sociedade. Quando a jovem sociedade brasileira, onde havia, inclusive, ainda vários portugueses, difícil avaliar quem é mais ou menos brasileiro num momento como esse, né? Quando a jovem sociedade brasileira vai criar os seus padrões de sociedade, uma sociedade ainda escravocrata, vamos lá, vai ser uma monarquia ou vai ser uma república? Essa monarquia vai ser constitucional ou vai ser absolutista? Como é que a gente vai fazer a Constituição? Como é que vão ser os nossos símbolos? Como é que vai ser a nossa Estado e de uma sociedade? Foram pegos na França. A Constituição do Brasil, aquela que o Dom Pedro impôs, foi copiada, vários capítulos dela foram copiados da Carta Francesa, né? A própria aristocracia se estabeleceu numa mistura de elementos de Portugal e da França. Os nobres que se estabeleceram naquele momento o foram seguindo padrões, tudo aquilo ali tem uma liturgia, né? E uma liturgia que foi criada de acordo com o que acontecia em Portugal e na França. Estou falando desses elementos, até a gente estava falando da bandeira outro dia, a própria bandeira do Brasil ter sido criada por um francês é emblemático a respeito dessa ausência de agentes que pudessem efetivamente colaborar. Não sei se eles não existiam, mas eles não apareceram. Agentes que colaborassem efetivamente para a constituição de um sentimento de nação. A gente teve que construir esses arquétipos. E fomos buscar onde? Naquela sociedade
que, de uma certa maneira, já exercia essa fascinação sobre o imaginário dos brasileiros e de vários outros países, né? E de várias outras pessoas em outros países. Sentido de patriotismo também, né? Muito forte deles, né? Eu não sei propriamente o patriotismo, mas a ideia de uma sociedade, de um Estado vitorioso e calcado em liberdade, igualdade e fraternidade, mesmo durante o período da restauração, quando o ideal de uma revolução estava por baixo, né? A França ainda representava a vanguarda intelectual. A gente vai encontrar isso ao longo de todo o Império, ao longo de toda a República Velha. Isso sem contar o seguinte também: os nossos homens públicos, a partir daí, tiveram quase como uma condição sine qua non para assumirem seus postos, estudar na França. Era obrigatório, né? A formação deles tinha que passar por lá. Ou é para um cursinho, ou vai fazer a faculdade, ou vai simplesmente viver lá um tempo. Era difícil o sujeito viver nesse ambiente cultural e voltar indiferente a isso. Ele queria fazer o quê? Ele queria reproduzir isso aqui. Esse sujeito que vivia esses anos lá, ele vinha para cá para ser o quê? Ministro de Estado, deputado, prefeito. O próprio Pereira Passos é um caso emblemático. Ele estudou lá na França durante muito tempo, estudou arquitetura na França. Eles vinham ser os homens públicos que determinavam as políticas públicas. A sociedade, especialmente a elite econômica, achava isso lindo, né? Estava de acordo com esse pensamento. Então, repito, é difícil explicar essa fascinação, melhor, é difícil responder essa tua pergunta. Eu acho que você já respondeu, foi fascinação mesmo. Mas, e até hoje ainda existe um charme inexplicável, né? Não apenas para os brasileiros, mas para o mundo de uma maneira geral. A França ainda representa uma referência de charme, de elegância, de vanguarda, de beleza, enfim, algo a ser imitado, algo a ser desejado, algo a ser reproduzido. Eu não sei como é que eu faço. Então, eu vou pegar aqui o meu amigo francês, ele me explica. Vamos fazer igual. Vou tentar falar pelo menos o melhor possível, né? Você lembra bem, até no seu livro aqui, sobre a Inconfidência Mineira, né? Até nisso tentou se copiar a Revolução Francesa, né? Quer dizer, houve, não estou dizendo que nem copiar, mas pelo menos foi inspirado, né, pela Revolução Francesa. E essa trindade aí também de liberdade, igualdade e fraternidade, que você vê até hoje na bandeira de Minas, né? Sim, sim. Lá. Então, sobre todos esses aspectos culturais, a gente vê que houve uma influência realmente muito forte da França, não só no Brasil, mas em outros países também. E assim como hoje você tem a influência americana, né, que na língua, na música e tudo mais, exatamente, naquela época era a França. Eu me lembro que ainda na minha época de estudante, nós tínhamos duas línguas para estudar, além do português, quer dizer, e do latim. Nós tínhamos o inglês e o francês. O francês era uma língua obrigatória. Hoje é o inglês, não é verdade? Agora, voltando para o nosso tema, que é a arquitetura, perfeito, quer dizer, técnicas também foram importadas da França naquela ocasião, porque a gente vê nas nossas construções, e enquanto a gente está conversando, a gente está mostrando muita coisa até que você mesmo fez referência, a gente vê que eram importadas telhas, né, as famosas telhas francesas fabricadas em Marselha, não é isso? Foram importados esquadrias, foram importados balcões, corrimões de escada, degraus, estatuária toda. Muita coisa foi importada de lá. Quer dizer, nós tínhamos uma carência muito grande também de tecnologia na área de arquitetura. Tudo que nós tínhamos aqui importados de Portugal. A partir daí, de um certo ponto, começa-se então a trazer essa tecnologia da França. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, sobre esse tipo de tecnologia que eles utilizavam lá, que na época era diferente da nossa e que nós começamos então a absorver? Olha, a gente vai encontrar um marco, e esse marco é um marco bastante significativo desse processo de submissão à crítica aos padrões franceses, é um marco famoso, que é a famosa Missão Artística de 1816. Né? Eu acho interessante a gente observar que quando se fala em Missão Artística de 1816, o que foi a Missão Artística? Foram aproximadamente 20, 18, agora não me lembro exatamente o número de artistas franceses, membros da Academia de Arte da França, chefiados por um cara chamado Le Breton, Joaquim Le Breton,
e que vieram para o Brasil em 1816. Tem um livro excelente que narra essa aventura deles, é uma aventura. Vieram ainda no tempo do Dom João VI. E é interessante você observar o seguinte, entre esses artistas, o que são artistas, né? Pintores, escultores, arquitetos, vidraceiros, fundidores, gente vinculada à arquitetura, que eram considerados também artistas. Né? Esses escultores não eram escultores de fazer apenas, como se fosse pouco, né? Claro que não. Apenas as imagens, reproduzir em mármore as imagens dos grandes homens do Estado, das figuras mais ricas que pudessem pagar por esse trabalho. Era para fazer essa estatuária de jardim, essa estatuária que está em cima dos frontões das casas. Né? Pô, um vidraceiro é um artista? Era. Então percebe que essa concepção de missão artística envolve as pessoas que faziam esse trabalho que no Brasil se desconhecia. Então você tinha aqui ourives, inclusive, até ourives, né? Entrava como artista, eram considerados artistas. E, convenhamos, são artistas. E são artistas, né? Não deixam de ser. Mas não havia essa distinção de artes plásticas e artes arquitetônicas, era tudo uma mesma coisa. Então você vai encontrar na missão artística gente que veio ensinar a pintar um quadro a óleo e gente que veio ensinar a fazer uma coluna. Gente que veio a ensinar a mexer com madeira, a fazer uma estátua de jardim. Né? Esses caras estabeleceram para o Brasil uma nova estética nas artes plásticas, a pintura brasileira, a partir daí a pintura, vou falar da pintura, podia estar falando da escultura, ou mais tarde do teatro e da música, mas enfim, vamos falar só do caso da pintura para simplificar. Mais tarde a gente vai ver uma pintura eminentemente brasileira, a gente vai encontrar Bernardelli, Rodolfo de Amoedo, enfim, os grandes pintores brasileiros do século XIX e do XX, todos eles obedecendo ao padrão de uma escola de belas artes criada pelos franceses e dentro dos padrões franceses de ensino. Essa escola de belas artes dava um prêmio todo ano para o melhor aluno, que era uma viagem para a Europa. Essa viagem para a Europa o cara podia ir para a Itália ou para a França. Em quase 100 anos concedendo esse prêmio, nunca se foi para a Itália. Nem o Eliseu Visconti, que era italiano, ele preferiu ir para Paris. A gente vai encontrar uma pintura nacional calcada nos padrões da pintura francesa. Isso é bom ou é mal? Não vou nem discutir esse mérito. Mas o processo se deu assim. Com relação à arquitetura, se deu a mesma coisa. Quem é que vão ser os grandes fundidores do Brasil no século XIX? Não sei, mas certamente foram alunos ou discípulos, ou, por assim dizer, descendentes daquilo que foi ensinado no primeiro momento por esses artesãos, como você falou, considerados artistas que vieram na missão francesa. Isso foi um choque cultural muito grande. O Brasil vinha de 3 séculos de período colonial, vinha de um processo onde a preocupação estética era mínima, quando havia. A preocupação estética tinha muito mais a ver com o religioso do que propriamente com o particular. O espaço público, então, era praticamente relegado a um longínquo segundo plano. E, de repente, vem os franceses da missão artística e dizem o seguinte: peraí, a gente pode fazer uma coisa pública que também é bonita, é bem acabada, é funcional. Como é que faz? Ensina para nós. Então, por isso, é difícil a gente enxergar os brasileiros que eventualmente se destacaram nesses campos de contribuição às técnicas, conforme você perguntou, porque todos eles, de certa maneira, sobretudo no século XIX, foram, direta ou indiretamente, discípulos desses padrões estabelecidos desde lá atrás, porque depois da missão artística francesa não foi só isso, né? Depois vieram outros artesãos e outros artistas. E era muito difícil fugir disso. Não se conhecia uma outra coisa, não se concebia uma outra coisa. E o que é pior, fazer alguma coisa diferente daquilo que os franceses estabeleciam, era muito arriscado, né? O assunto de casa não faz milagre, né? Então imagina, você brasileiro vai inventar um padrão arquitetônico, um padrão estético diferenciado daquilo que os franceses estabeleceram há tantos anos, que já se tornou tradição no nosso país, é muita ousadia sua. E ainda mais querer ser, que a gente ache bom. Vai ser difícil a gente querer abrir mão do nosso velho padrão, ainda mais francês, fascinante, em troca de um padrão brasileiro. Não, de brasileiro deve ser de baixa qualidade, então a gente deixa para lá. Isso aqui é um problema, né? A gente só vai conseguir reverter esse processo no século XX, tanto nas artes plásticas quanto na arquitetura. O Niemeyer apresenta uma história bem interessante, independente do seu mérito como arquiteto, não, evidentemente não estou discutindo isso, mas tem uma história bem interessante ao longo da sua carreira, que, independentemente da qualidade do seu trabalho, ele ganha a notoriedade ou a aura de maior arquiteto, do grande arquiteto brasileiro, a partir do momento que ele conta com o quê? Com a chancela
do Le Corbusier. Le Corbusier. Né? Então, é engraçado que todos os grandes brasileiros, não só o Niemeyer, Villa-Lobos foi assim também, e outros artistas, e outros homens públicos ganharam notoriedade e passaram a ser vistos como um grande brasileiro, o grande aviador, o grande arquiteto, o grande homem público, o grande diplomata, a águia de Haia, etc. Quando os franceses falaram, pô, esse cara é bom. Quando os franceses falaram isso, aí nós falamos, então o cara é bom. Se os franceses falaram que ele é bom, ele é bom. Villa-Lobos foi assim, o Niemeyer foi assim. Independentemente do talento dele, a gente não precisava dessa chancela. O Niemeyer não precisava, certamente não precisava, mas para o grande público, ele passou a ser visto só com esses olhos, a partir do momento que os franceses disseram, olha, vocês têm um cara muito bom aí. Esse cara é bom, vai na dele que é boa. Aí os brasileiros passaram a vê-lo como ele realmente deve ser visto, como o grande arquiteto que é. Eduardo, eu tenho certeza que você vai fazer sucesso com o seu livro. Obrigado. Tá entendendo? É um livro de pesquisa fantástico e fala de uma forma diferente, inclusive. A gente está acostumado com livros didáticos, né? Às vezes eles são um pouco cansativos. Esse não, esse dá vontade de você continuar lendo. Muito gostoso. Tomara. E quero te agradecer, então, e espero contar com você numa outra oportunidade, de repente até num debate que a gente possa vir a ter aqui. Com prazer. Tá bom? Que eu venho. Obrigado, então. Te agradeço. E até o próximo programa.